Olá, meu nome é Marília, eu sou residente do terceiro ano do Hospital do Corpo Limpo, residente de psiquiatria. Meu trabalho é um relato de caso sobre filicídio cometido por adolescente com transtorno depressivo maior, internada na Enfermaria de Saúde Mental em Hospital Geral. Iniciando o tema, é importante a gente falar sobre o transtorno depressivo maior na adolescência, que tem uma incidência de 3 a 12%, ocorrendo na passagem da infância para a adolescência, com predomínio do sexo feminino. As causas da depressão na adolescência são influenciadas por vários fatores biopsicossociais, além de componentes genéticos, assim como histórico familiar. O termo filicídio no Brasil consiste no ato de matar o próprio filho, e a sua associação com quadros depressivos é importante, porque, de acordo com a literatura, quanto maior o risco de suicídio, maior o risco de filicídio, em indivíduos que são gravemente deprimidos. A metodologia utilizada foi a entrevista psiquiátrica e a história clínica, exames de imagem para diagnóstico diferencial e exames laboratoriais gerais. Então, o caso é de uma paciente do sexo feminino, 17 anos, solteira, natural de Iguaí, Bahia, procedente de São Paulo e católica. Ela deu entrada na sala de emergência do hospital por tentativa de suicídio grave após provocar a morte do seu filho de 8 meses por asfixia. Ela apresentou na entrada ferimento extenso em região cervical, caracterizando um degolamento parcial. Foi submetida à abordagem cirúrgica com traqueostomia e então ela foi encaminhada para a UTI. Na UTI, a paciente foi avaliada pela equipe da psiquiatria em interconsulta e no momento ela apresentava dificuldade de contato verbal devido à traqueostomia, mantendo essa ideação suicida, o humor hipotímico e negava alterações de senso-percepção no momento do atendimento. Em entrevista posterior, já na enfermaria de psiquiatria, a paciente relatou uma ideação suicida frequente desde os 13 anos de idade, com humor deprimido e episódios de automutilação, labilidade emocional, irritabilidade, diminuição de relacionamentos sociais, isolamento, anedonia, alucinações auditivas inconsistentes. Ela dizia que ouvia passos à noite, um medo constante e sentimento de desesperança e culpa, principalmente pela morte precoce da mãe, que morreu aos 22 anos. A paciente teve 2 tentativas prévias de suicídio, mas nunca procurou atendimento e nunca foi submetida a nenhum tipo de tratamento no período. Com 16 anos, ela descobriu uma gravidez indesejada e não teve nenhum suporte, nem do pai da criança, que negou a paternidade no momento, e ela foi morar com a avó nesse momento, que também a rejeitou após saber da gestação. E nesse momento ela foi morar com a tia materna, que assumiu os cuidados nesse período. A paciente referiu que em todo o período da gestação chorava muito e tinha pacientes de morte recorrentes. Ela chegou a fazer um corte mais profundo em região de membro superior, com intenção de se matar, porém ela não procurou atendimento nessa ocasião. De acordo com o familiar, a paciente era bem amorosa com o filho e amamentou ele durante todo o período, não demonstrando nenhum sinal de negligência no cuidado dele. Dos antecedentes familiares, a paciente tinha 3 tias maternas com depressão grave, além da sua mãe e o seu irmão de 14 anos, também que já apresentou ideação suicida e sintomas depressivos. A paciente ressaltava a todo momento que pensamentos de morte eram muito frequentes e pensou por diversas vezes em matar e levar o filho junto, para ele não sofrer como ela sofreu com a ausência da mãe, e que esses pensamentos ficaram mais recorrentes 1 semana antes dela cometer o ato de asfixiar o bebê em casa. Ela tinha um planejamento importante e ela tinha planejado várias formas de matá-lo e como se suicidar depois. No momento do socorro, a paciente resistiu aos cuidados da equipe médica no local. Na enfermaria de psiquiatria, a paciente acabou evoluindo sem ideação suicida, com oscilações de humor frequentes. Foi realizado um tratamento medicamentoso com fluoxetina de 20 mg por dia, carbamazepina 200 mg por dia e risperidona 2 mg por dia. Após 2 meses, a paciente evoluiu estável, sem alterações senso-perceptivas, sem oscilações de humor aparente e sem ideação suicida. Ainda quando abordada sobre a morte do filho, ela apresentava sintomas dissociativos, com amnésia dissociativa, olhar vago, mudava a expressão facial e parecia se distanciar da realidade, relatando muito arrependimento com o ato. Assim, foi solicitada tomografia de crânio sem contraste, que apresentou uma ampliação do espaço subaracnoide peritemporal esquerdo, eles escreveram como cistoaracnoide, sem outras alterações.
A neurologia avaliou a tomografia e a paciente e concluiu que a tomografia não tinha nenhum significado clínico. Sem apresentar risco iminente de suicídio, a paciente recebeu alta e foi sugerido acompanhamento em CAPS infanto-juvenil em regimento de acolhimento noturno e posterior abrigamento conforme a determinação judicial. Então, na discussão, é importante a gente descrever que a paciente apresentava diversos fatores de risco que levaram ao filicídio e à tentativa de suicídio. Entre eles, uma gestação indesejada na adolescência, um histórico de abandono prévio, um transtorno depressivo não tratado e agravado pela gestação e puerpério, falta de suporte familiar e perdas importantes como a morte da sua mãe precocemente e da sua avó depois. A paciente apresentava critérios para o diagnóstico de transtorno depressivo maior de acordo com o DSM-5, desde o início da adolescência, com 2 tentativas prévias de suicídio e ideação suicida recorrentes. A paciente manteve aparentemente um quadro depressivo por ano sem tratamento. A parentalidade precoce, sem suporte familiar, pode também ter agravado o quadro depressivo. É importante ressaltar que a paciente não apresentou delírios ou outras alterações psíquicas características de uma psicose puerperal. Porém, o período puerperal pode ter agravado as alterações de humor polarizadas ao estado deprimido. Então, é assim, a gente pode concluir a importância desse caso clínico, onde há uma associação clara entre o estabelecimento do quadro depressivo grave, não diagnosticado e não tratado, e o agravamento da doença, que culminou com o ato do filicídio. Além de ressaltar a importância e a responsabilidade médico-legal do psiquiatra na condução do caso clínico e a sua influência no prognóstico da adolescente, considerando aí todas as suas particularidades e proporcionar, então, uma compreensão e uma abordagem terapêutica na depressão da adolescência. Muito obrigada.